Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à aula de encerramento do curso de Banco de Dados, Introdução a Banco de Dados do curso de Engenharia de Software 2025/2 da UFAM. Pessoal, obviamente, poucos de vocês devem ter visto uma aula de encerramento do curso. A maior parte de vocês já passou. Qual o objetivo da aula de hoje, então, pessoal? É o seguinte, essa aula, eu digo para vocês, talvez seja uma das aulas mais importantes do curso, porque eu, como professor, gosto de encerrar o curso dando direcionamentos, né? E eu sou formado, né? Como vocês todos já sabem, pela histórica da disciplina, essa é a área que eu escolhi como preferida, a área que eu tenho muito apreço. Eu fiz doutorado nessa área, tá? Nas aplicações que a gente vê hoje em dia acontecendo, eu fico muito alegre de ver que são coisas que a gente, 20 anos atrás, vislumbrava que aconteceriam. Tipo, eu sempre gostava de falar durante as minhas apresentações, lá quando iam alunos de graduação, lá no laboratório do doutorado lá na FMG. Eles perguntavam por que não tinha mais SQL, por que não tinha. A gente não tinha um Oracle instalado lá no laboratório de banco de dados da FMG. Eu falava. Ah, cara, é porque a gente não mexe com isso, cara. A gente mexe com outras coisas, a gente mexe com coisas que vão ser usadas vão aparecer daqui a 15, 20 anos no mercado. E aí o que aconteceu, né? Tipo, o que eu fazia naquela época, né? Eu tava tentando desenvolver, dentro da que a gente tinha como padrão de fato, né? Uso de IA para resolver problemas de banco de dados, tá? Então, no caso, eu usava naquela época programação genética para fazer mapeamento de esquemas, resolver problemas de integração, resolver tirar duplicatas de entidades dentro de banco e tal, que é uma coisa que hoje em dia as LLMs conseguem fazer. Então, assim, é, eu vejo que levou 20 anos para a gente conseguir desenvolver uma tecnologia que a gente já fazia pesquisa lá em 2005, 2007, a época que eu fiz doutorado lá na FMG. E estando em contato com a área, acho legal passar para vocês entenderem na graduação o que você pode vir a ver à frente, o que você pretende encontrar se você pretende fazer pesquisa na área, se você pretende se identificar ou trabalhar na área, tá? Que é uma coisa que eu acho bem legal também. Então, assim, antes de começar essa parte de encerramento do curso, o que eu queria comentar com vocês? As notas foram lançadas, tá? Eu corrigi os trabalhos finais. Os comentários que eu tenho sobre os trabalhos finais de vocês, assim, no geral, foram o seguinte: eu gostei muito dos trabalhos. Assim, dentro das modelagens que eu esperava ver, pouca gente fez coisa muito louca, tá? Acho que a maior parte da turma conseguiu identificar as entidades básicas, os relacionamentos. O que eu percebi é que vocês eventualmente não têm apreço por seguir as normas de diagramação das coisas, tipo fazer retângulos direitinho, fazer losangos, obedecer as cardinalidades, tal. Então, fazer de qualquer jeito e tal. O que eu entendo que talvez alguns de vocês não tenham paciência, tenham deixado por última hora, tal. Mas assim, uma coisa que eu vou comentar com vocês que é importante vocês levarem para o mercado de trabalho. Isso os chefes de vocês, os amigos de vocês vão perceber, tá? Tipo, quando a pessoa tem capricho em fazer as coisas, isso leva a pessoa para frente, tá? Ela não só entregar bem feito. E talvez essa seja uma das grandes definições de ser profissional, tá? Muita gente faz as coisas, pessoal. Entendam rápido isso. As pessoas conseguem entregar conteúdo de qualquer jeito, elas entregam. Numa emergência, é normal em fazer de qualquer jeito, mas no dia a dia, fazer de qualquer jeito vai te trazer uma assinatura. As pessoas vão sempre olhar para você, aquele cara faz de qualquer jeito, tá? E quando as pessoas quiserem alguma coisa bem feita, elas vão procurar outra pessoa. Então elas vão pensar, quem que faz bem feito? Outra pessoa, aquele cara faz de qualquer jeito. Então a dica que eu dou para vocês procurem não fazer um hábito fazer as coisas de qualquer jeito. Acho que isso é importante avisar para vocês, tá? Porque alguns trabalhos eu vi que foram feitos dessa forma. Foram feitos de qualquer jeito. Tipo, eu pedi um documento com as documentações, né? O modelo ER, o diagrama e tal. Tem gente que, assim, teve equipe, né, de 3 pessoas que não fizeram nem capa, não colocaram nem os nomes dos componentes na capa e tal. E, ao contrário, tiveram equipes que fizeram documentos em látex, ficaram bem feitos. Então, deu pra ver que tem pessoas que eu vejo que, pô, aquele cara ali, além de fazer certo,
fez bem feito. Então, eu queria deixar isso para vocês porque alguns de vocês, obviamente, não vão seguir a carreira acadêmica e outros vão seguir carreira profissional. Mas essa habilidade, esse cuidado de fazer as coisas bem feitas, isso é uma coisa bem vista em todas as áreas. Não só na acadêmica, na parte profissional mesmo, na parte de mercado. O mercado e a academia, eles premiam muito, não só quem entrega bem feito, tá? Você vai ser conhecido pelos dois meios, mas se você for conhecido por, pô, eu entrego com qualidade, cara, você vai pra frente, tá? Porque para quem recebe, a qualidade ela aparece rápido, tá? Assim, ela se evidencia, se destaca. Entre um produto mal feito e um produto perfeito. Ambos resolvem. Produto mal feito e produto bem feito, as pessoas vão escolher o produto bem feito. Então, dou uma dica para vocês: não se acostumarem a entregar frequentemente mal feito. Porque você vai se acostumar a achar que mal feito tá ok. E não é muito legal, tá? Isso como professor, tô dando dica para vocês, tá? Não algo que eu tenha tirado nota para vocês, tal, disso aí. Não, o meu objetivo era avaliar outras coisas, mas eu percebi isso e eu queria indicar para vocês. Queria dar parabéns para as equipes que eu vi que o trabalho foi bem feito, que dedicaram tempo a fazer uma apresentação adequada, porque foi dado tempo para fazer o trabalho, tá? Lembrando aquela que eu comentei no grupo do Discord, eu faço aquele alívio, né? A regra da UFAM diz que é acima de 8, né? Então eu faço acima de 7, tá? Porque eu digo que 70% para mim, como professor, está adequado, tá? E na área de banco de dados, eu vejo que o que vocês fizeram, a maior parte de vocês fez, foi suficiente para me deixar tranquilo quanto à capacidade de vocês de... se as equipes fizeram isso aí, descreveram, fizeram o trabalho da forma como eu acho que tinham que ter feito, vocês vão performar bem no mercado, tá? Quem não performar vai se adaptar. Eu digo para vocês porque eu não tive essa educação que eu passei para vocês, tá? Tudo que eu aprendi no mercado de trabalho. Eu tive que aprender fazendo, tá? E consegui sobreviver. Fiquei muito bom em banco de dados. Tanto que eu escolhi fazer doutorado nessa área por ter gostado tanto, visto que isso é importante e tal. Então, assim, eu acho que vai ser legal. Quem não se safar, vai precisar, vai atrás e tal. Mas, obviamente, eu vou dar boas indicações de coisas para vocês aqui, tá? No meu cálculo lá dentro do eCampus, algumas pessoas não têm capacidade de recuperar dessa nota. Outras têm capacidade de recuperar. Acho que tem. A gente tem 50 alunos, tem 5 estão reprovados já. Por nota e por falta. Tá? Desses que estão reprovados por nota e por falta, os por falta não tem recuperação, está reprovado por falta. Esse aí não tem como voltar atrás. Agora, quem está reprovado por nota, tem alguns que eu acho que não tem capacidade de conseguir tirar a nota. Porque são aqueles que vão ter que tirar mais de 10 na prova final, então não adianta, tá? Então o que eu gosto de falar, para quem reprovou, pessoal, eu gosto sempre de repetir, eu não vejo isso como um problema, assim, é uma falha de caráter da pessoa, não, simplesmente a pessoa não teve tempo para dedicar para a disciplina, talvez ela tenha tido uma emergência, tem que ter se dedicado a questões pessoais e tal, e teve que abdicar de se dedicar à disciplina, tá? Então, assim, vejo como uma oportunidade de tentar se dedicar mais numa próxima oportunidade para fazer o trabalho e tal. Principalmente teve pessoas que não entregaram o trabalho final. Então, não entregar o trabalho final como eu sempre falo, né? Entregar o trabalho final não é garantir que passa. Não entregar o trabalho final é garantir que não passa. Realmente aconteceu isso, tá? Tem pessoas que vão tirar notas acima de 7. Eu sempre digo, olha, fica facultado a vocês fazer a prova final, tá? Mas eu sempre vou colocar a regra. Uma vez que você entrar na sala e pegar a prova, acabou. Tá? Pegou a prova, já era. Eu vou ignorar a média parcial. O que você tirar na prova final vai ser o que você vai receber. Então, calculem bem o risco. É por isso que eu gosto de dizer assim, eu não gosto de deixar para 8, eu gosto de deixar para 7. Porque tem gente que, talvez não fosse tirar 7, aí pode achar meio chato. Então, eu vou deixar uma enquete lá no Discord, tá? Perguntando quem deseja fazer a prova final, tá? Aí eu vou ver as opções. Aí eu monto. A prova final acontece na próxima segunda, no horário de aula. O conteúdo é todo o conteúdo do semestre, tá?
Ela vai ser muito parecida com a segunda prova, mas eu vou adicionar um conteúdo a mais, que é SQL, tá? Então vai ser modelagem, vai ser a passagem do modelo conceitual para o projeto lógico, que é fazer o esquema relacional. Depois de fazer esse cara aqui, eu vou pedir para você responder algumas perguntinhas em álgebra relacional. E por último, responder algumas perguntinhas sobre SQL, tá? Então, vai ser modelagem conceitual, projeto lógico, SQL e álgebra relacional, o conteúdo do semestre, tá? Então, esse vai ser o que eu vou pedir. Vai ser prova no lápis, sem consulta, tá? Então, segunda-feira que vem, de 6 às 8, lá na nossa sala de aula, prova final, tá bom? Bem, dando os informes sobre o trabalho final, sobre as coisas que eu vi que precisavam ser comentadas aqui e tal, eu queria comentar com vocês agora um pouco sobre a área de banco de dados, tá, pessoal? Tá? Por quê? A área de banco de dados está sofrendo mudanças muito profundas nos últimos anos, tá? E a IA, ela veio coroar uma mudança muito grande. Eu acho que esse que é o principal ponto dessa minha aula final aqui, seria o seguinte, dizer para vocês que a IA, ela não terminou com a área de banco de dados. Na verdade, ela está criando uma forma diferente de a gente olhar a área de banco de dados. O que eu quero comentar sobre isso cara, eu tenho um memezinho que eu vou botar aqui que eu acho muito legal, cara. Tá aqui, esse meme aqui. Esse meme roda a internet aí e tal. Isso aqui é para lembrar para vocês o quão importante é a nossa área. O quão importante é fazer uma boa modelagem. Galera, IA faz boa modelagem? Às vezes, entendeu? Às vezes. O negócio todo eu já comentei, IA é um bom aluno, mas um bom aluno é só um aluno ainda. Ele é bom, mas é um aluno. Alunos erram, tá? Então, assim, você tem que ficar de olho, você tem que olhar, você tem que corrigir, você tem que direcionar. A IA, ela é uma ferramenta muito boa, mas ela ainda é uma ferramenta, ela não é uma coisa que toma decisões, avalia tudo certo e tal. E eu gosto de dizer, quanto mais você entende de alguma coisa e você usa IA, mais você vê que a IA realmente precisa de monitoramento, tá? Então, assim, para coisas de diversos assuntos, isso aí fica muito óbvio, tá? Então, assim, o que eu quero dizer aqui? Essa partezinha aqui é agente de banco de dados, tá? Se vier cocô, cai cocôzinho. Se vier cocô, sai cocô, entendeu? Dado cocô mais machine learning, é cocô. Dado cocô mais inteligência artificial cocô. Que é isso aqui o que a gente usa hoje em dia, tá? A gente está usando a inteligência artificial cocô porque aqui está entrando cocô. Para ficar muito claro. A IA, ela não recebe dado curado, dado processado, que foi, porra, não, isso aqui tá de... Não. Ela coleta, usa para se treinar, tá? Aí o que acontece? Ela tá nesse estado aqui. Aí a gente tem isso aqui, aí tem o Generative AI. Isso aqui é o que a gente tá vindo hoje no mercado, tá? Então, assim, a maior parte das pessoas que não são da área de computação, que usam IA, elas não sabem, cara, mas a computação rapidamente percebe. E fica fácil, entendeu? De perceber quando a gente tá vendo lixo, embromação, não sei o que, tal. Porque as IAs têm sérios problemas de se autorregular, entender e tal. Tanto que nasce uma área que eu digo que vai viver muito pouco, que é a engenharia de prompt. Tá? Por que eu digo que ela vai viver muito pouco? Porque cada versão que aparece de uma LLM muda a forma que a engenharia de prompt muda. Então, assim, eu não sei se vocês já sacaram uma tendência das ferramentas, né? Elas cada vez ficarem mais fáceis de serem utilizadas. Mas o ponto todo não tem prompt nenhum que salve o treinamento feito com dado ruim. Não tem prompt que mapeie isso. O prompt pode te ajudar em muitas coisas, mas se o dado o dado está muito ruim, nenhum prompt vai fazer a resposta ficar boa. Vai depender realmente de um ser humano mapear as coisas. Então, assim, banco de dados, dado bem estruturado, dado limpinho, dado acessível, dado bem tagueado, isso ainda vale ouro. Isso é a coisa mais valiosa que a gente tem no mundo hoje.
dado estruturado, curado, entendeu? Limpo, organizado. Isso aí, só um bom modelo de banco de dados vai dar. As modelagens que eu recomendei que vocês fizessem como exercício e tal, elas continuam valendo, pessoal. Por quê? Não tem tanto modelo bom para treinar. Você vai ver assim, modelos simples, pequenininhos, obviamente você vai ver a resposta boa, mas modelos muito específicos, você vai ver que aí ela não vai entender o contexto. Ou então ela vai entender o contexto do jeito dela. Entendeu? Por quê? Tem certas nuances de descrição que você não vai passar. Você não vai conseguir passar tudo, porque se você passasse tudo, você já passaria a resposta, tá? Então, assim, eu digo que o conhecimento que vocês adquirirem esse semestre, cara, é a base para qualquer carreira em computação. Aquela parte que eu paro com vocês para fazer modelagem, aquela ali a gente usa em tudo, entendeu? Tudo, tá? Então, assim, daí vem as minhas recomendações, tipo, de leitura. O que eu quero que vocês continuem lendo? Tipo, tem um livro de banco de dados, tipo, do professor Navati, do professor Elsmari, do professor Silberschatz, do professor Hector Garcia Molina, tá? Eu acho que são muito bons. Tá? O Hector Garcia Molina, esse livro aqui, ó. Professor Hector, cara, acompanhando alguns aluninhos dele faz tempo aí. Galera, esse livrito aqui, ó, é tipo o livrinho de vocês lá. Ó, esse Jeffrey D. Ullman aqui foi ganhador de prêmio Turing, tá? Esse livro aqui é uma referência na nossa área, tá? Então, assim, digo para vocês que é fantástico, tá? Tem um bom livro de banco de dados. Se você pretende entrar nessa área, tal, ó, vê como o livro é caro, tá? Obviamente, você consegue encontrar lá no site da editora versões antigas completamente gratuitas, tá? Então, assim, mas assim, eu digo, esse tipo de livro é um investimento, tá? E eu gosto de dizer assim, é uma opção a você não ficar lendo ou ficar consultando IA, tá? Não que a IA seja uma coisa que você não deva consultar, pessoal, mas assim, de vez em quando, batam o olho de vocês em uma coisa que não que não vem de uma IA, que vem de uma pessoa. Tipo um livro desse aí. Foi escrito com carinho por caras da nossa área, caras que são importantes na nossa área. Então, leiam sobre eles, leiam o que eles escrevem e tal. Tem coisas que vão valer, tem coisas que não vão valer. A gente adapta, mas essa parte de estar na cabeça da pessoa que escreveu eu acho muito legal, tá? Outra coisa bacana, que eu acho que para vocês que vão pro mercado e tal. Cara, esse livro aqui, pessoal. Esse livrinho aqui do Javalizinho, cara, leiam bichinho, meu irmão, porque vocês vão pegar comigo uma disciplina de arquitetura. Talvez, né? Acho que não, né? Sei lá, entendeu? Que os nossos cursos estão passando por mudança, né? Então, assim, não sei. Mas, assim, cara, esse livro do Javali, o Design Data Intensive Applications, eu diria pra vocês, é leitura obrigatória, meu brother. Porque hoje em dia as pessoas pedem isso. É uma referência isso. Saber isso aqui. Nem que você vai implementar, mas alguns conceitos disso aqui para outras aplicações, cara, valem demais, cara. E outra coisa, é aquilo que eu comentei na aula de NoSQL. Você juntar as coisas, juntar coisa NoSQL com coisa SQL. Então a gente está entendendo que isso aí, o NoSQL deixou de ser aquela hype que era antigamente. Vou comentar daqui a pouco sobre isso. Mas eu queria comentar, cara, esse livro aqui é muito legal, tá? Vale uma pena uma leitura desse livro aqui. Outra coisa legal, cara. Esse livro aqui, o Fundamentals of Data Engineering. Tá? Esse livro aqui, cara. Nossa, meu irmão, esse cara aqui. Não, esse aqui que eu quero. Cadê o Ryle? Tá aqui. O livro do passarinho, cara. Esse livro aqui, brother. Por que eu digo pra vocês? Porque quando as pessoas forem pedir aplicativos pra vocês, cara, vai sair daquela parada toda. Onde vai coletar o dado? Como é que limpa? Não sei o que, tal, tal. Então, assim, tem um monte de prática que a gente, tipo, aqui na disciplina de banco de dados, a gente não fala isso, tá? Obviamente, vocês vão ver disciplinas durante. Vão ter disciplinas, obviamente, adicionais que vocês podem fazer. Eventualmente, eu vou até ministrar uma dessas disciplinas que vão ensinar esse tipo de coisa aqui, tá? Fazer limpeza, não sei o que, tal, tal. Coisa que vocês não viram. A gente assume uma certa coisa de como pensar os problemas, tá?
Mas tem coisas de ordem prática que, cara, isso aqui faz a diferença. Então, assim, leia o livro do passarinho, cara, os Fundamentos de Engenharia de Dados. Cara, esse livro aí, ó, olha, lindo. Lindo pra caramba, tá? Coisas bacanas pra vocês mexerem, pra vocês brincarem e tal, entendeu? Vocês viram aquele site que eu passei pra vocês durante o curso do MySQL, tá? Eu acho muito legal. Esse cara aqui, ó. Outro carinha. Cadê? Cara, esse cara aqui é tipo pequenos desafios de banco de dados e tal. Porra, professor, eu queria treinar, tal, não sei o que, fazer consultas loucas. Vem aqui, brother, treina, te coloca no desafio, cara. Tá cansado da jogatina, o Steam é a mesma coisa, tal. Já viu o Pennywise detonar todo mundo na série? Cara, vem aqui detendo a consulta SQL, cara, vai ser legal demais, entendeu? Lembrando, professor, mas quem usa SQL em 2025? Calma, meu garoto, tu tá doido. SQL só ficou mais violento ainda. SQL só ficou mais importante ainda, entendeu? Por quê? Eu digo que SQL renasceu. Quando você usa ferramentas como Snowflake, DuckDB e BigQuery, cara, você vê que SQL é a interface primária, bro. Você tem que saber usar SQL, tá? E pensar em SQL é pensar num outro paradigma de programação, que é descrever as coisas, não é pedir as coisas, tá? É um negócio bem legal. Cara, quem nunca viu Snowflake, pessoal, já deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, tá? Tá, vamos lá. Snowflake, cara, é uma parada que tá aparecendo aqui agora. Sim, já, obviamente, tá no. Pô, PTBR não, cara, entendeu? O que a gente tá colocando aqui? É que tem já muita empresa que usa esse cara aqui para fazer a, 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 a junção dos dados que ela precisa. Sem ficar pensando muito em coisas pequenininhas. Então, cara, o cara já usa esse ecossistema aqui de banco de dados, tá? É de geração e uso de dados, tá? Tipo assim, de análise, dados de geração, engenharia de dados, pensa, preparar o dado para ser processado. Análise IA são aplicações depois que a engenharia aconteceu, tá? Então assim, cara, tem um monte de coisa aqui específica para fazer consulta. Então assim, eu digo assim, esse cara aqui é um cara que você que tá antenado no mercado, dá uma olhada nele, cara, porque muita gente tá começando a usar ele, tá? Então eu acho que vale a pena você saber o que o Snowflake é, o que ele faz, tal. Vai nessa direção, cara. Não vai dar mal não, tá? Bom, outra coisa interessante, NoSQL estabilizou, cara, entendeu? Hoje em dia a gente já entendeu que ele não substitui nem deve substituir relacional. Ele é uma ferramenta complementar. E na aula de NoSQL especificamente, o que vocês viram comentar? Ela virou uma opção para um mundo que não tinha opção. Antigamente a gente achava que tudo tinha que ser SQL, transacional. A gente percebeu que tem aplicações que não têm essa característica, então não precisa ter aquela rigidez. Então assim, só que obviamente nem toda aplicação tem que ser flexível. Nem toda aplicação. Não, tem aplicação que precisa de ACID. Algumas aplicações podem ser base. Então, eu acho legal a gente entender isso, tá? E outra coisa bacana, eu acho que isso aí vem uma dica, uma das melhores dicas que eu posso dar para vocês. Entendam e aprendam a usar algum banco de dados distribuído, tá, cara? Eu acho que a gente tem que. Assim, isso aí talvez é uma coisa que a gente vai mudar na disciplina de banco de dados, talvez eu vou colocar isso daqui a pouquinho. A gente sair do banco de dados transacional, um único servidor, para já vocês entenderem como é que a gente faria uma primeira versão de um sistema de banco de dados distribuído. Como é que usa ele? Por quê? Fazer escala horizontal de banco de dados, depois que ele já está grande, é uma dor de cabeça. Então, assim, você já entender isso aqui, cara, vai te colocar muito à frente do que a maior parte da gurizada que está sendo formada pelas universidades da vida, tá? Eu acho muito legal. Outra coisa bacana olha, papito, o livro da ovelhinha, análise de série temporal. Cara, vocês viram comentar isso alguma vez durante o curso, mas eu gosto de falar. Galera, isso aqui é o que a gente trabalha, tá? É isso aqui. As perguntas que as pessoas fazem, invariavelmente, vão envolver isso aqui, tá?
Qual é a época do ano que eu tenho mais demanda? Qual é a época do ano que eu gasto mais? Qual é o estoque que eu tenho que preparar para aquela época? Cara, na série temporal, tá crescendo ou tá diminuindo? A demanda tá aumentando? Qual é a tendência? Tem ruído? O que que tá me afetando? Aprenda isso, tá? A gente agora tá mexendo com banco de dados, galera, que ele é orientado ao tempo. Então, cara, já começa, já cai nessa parada, brother, já cai nessa parada. Tipo, aí anota assim, professor, quando eu tiver a ideia de um TCC com esse negócio de série temporal, eu posso fazer com o senhor? Pode, cara, entendeu? Lembra aquilo que eu gosto de falar. TCC, pro professor Moisés, é a disciplina que o aluno escolhe, cara. É assim, um aluno pensa assim, porra, queria tanto ter a capacidade de eu escolher uma disciplina da universidade onde um professor me orientasse, mas o assunto que eu quisesse, entendeu? Então olha o TCC aí, cara, faz ele. Aprende série temporal, fazer consulta em série temporal, responder perguntas, fazer dashboard. Cara, aprende essa parada. Cara, se tu aparece com uma parada dessa no teu currículo, no teu portfólio de aplicações, você vai ficar irresistível, cara. O teu currículo vai se disputar da tapa no LinkedIn. A galera não vai nem olhar, vai ficar te ligando. Meu irmão, vai nela. Forte, vai bonito, tá? Outra coisa, banco de dados embarcado, analytics local. Por quê? A gente tá vendo que a parada tá ficando pesada. E a gente tá vendo que esses carinhas aqui estão cada vez mais poderosos, cara. Tem coisa que dá para acontecer aqui, cara. Já pode ser uma jogada mastigada no servidor, ou por uma questão de privacidade, você dizer, cara, olha, tudo vai acontecer no teu celular, entendeu? O analytics básico acontece aí. Isso aí eu dizer para vocês, é muita aplicação de saúde. Imagina, cara, pô, você monitorar a saúde da pessoa, identificar tendência, coisa tudo no aparelho embarcadinho dela, cara. A área de banco de dados, ela tá assim passando por uma metamorfose muito legal, tá? Então assim, a gente tem banco de dados embarcado, distribuído, relaxado, tenso, não sei o que, tal, tal. Então assim, e lembra da aula de NoSQL, que eu mostrei aquele monte de outros tipos de banco de dados NoSQL? Grafos, orientados à coluna, documento, não sei o que, tal, tal. Então assim, eu acho que a partir de agora é a hora que você olha aquilo que você está entendendo, como legal, como divertido, como promissor, cara, e se especializa, tá? Não fica na piscinona de todo mundo, não. Vai para uma coisa diferente, porque é isso que assim, destaca a pessoa numa carreira. Tá? E não só numa carreira, eu acho que numa carreira técnica, assim, como eu vou te falar. Mas para você fazer, caso você queira empreender, pô, você fazer uma empresa que tem um produto diferenciado, um produto que resolva um problema difícil, complicado, tá? Tá? Então, assim, eu acho legal lembrar isso, acho legal vocês passarem essa filtragem e tal, escolher um negócio, porque lembra, a IA ela vai fazer muita coisa, mas a IA ainda precisa de dado. E eu digo assim, a gente de banco de dados está garantido emprego, cara, porque ela precisa de dado limpo, esquema organizado, histórico transacional confiável, tá? Isso aí tudo ainda depende de uma supervisão humana muito próxima. É dado curado, tá? A IA, cara, ela precisa da gente. Tá? É tipo assim, sabe aquele relacionamento no Matrix lá? Pô, eu sei que vocês nunca viram Matrix, vocês são muito novos, mas assim, vejam um filme, aí vocês vão entender qual é a dependência. Por que eles não fizeram uma planta nuclear? Tal? Não, porque eles queriam a gente como pilha. A IA precisa da gente como gerador de dado limpo, porque ela não sabe. Tá? Então, assim, basicamente isso. Cara, Postgres, MongoDB e tal, essa galera toda aí vão ter extensões, vai aparecer coisa nova usando AI dentro, tá? Não digo que vai chegar um ponto em que todos os bancos de dados relacionais no universo vão virar banco de dados de consulta livre. Não, talvez não, entendeu? A consulta estruturada, ela também consegue tirar a ambiguidade de uma consulta livre. Então, assim, ela ainda tem vantagens, tá? Vou dizer para vocês. Porque quando você faz uma consulta em linguagem coloquial, porra, a ambiguidade da linguagem coloquial ela é matadora de precisão, tá? Então, assim, vai ter coisas acontecendo aí. E vocês vão ver, tipo, vários bancos de dados vetoriais aparecendo aí, crescendo, como esse cara aqui, ó. É muito produto novo, galera. Eu sei porque eu tô aí focando toda hora no que a gente pode fazer na nossa área, tá?
Mas tipo assim, você ter produtos escaláveis, armazenar dado em vetor, que você possa fazer embed, não sei o que, aquele negócio todo, cara, tem produto para isso. Eu sei que vocês devem estar surpresos, pô, eu não falei nada disso na aula, cara, a aula é básica, tá? Mas assim, eu gostaria que vocês, cara, tem coisa que acontece aí que tá muito focada na área de A, tá, pessoal? Então assim, isso tudo não vai deixar, tá? Professor, mas assim, só acha que a gente vai continuar usando SQL da forma como a gente usa? Não, a gente saber SQL é interessante, mas na hora do banco de dados, do usar como aplicação, lembra que eu comentei com vocês? Não usar IA para ajudar vocês é meio burro, tá? Vocês têm que usar. Fazer consultas, pô, se você for uma consulta boba, talvez você queira fazer, tá? Se for uma consulta maior, talvez tu vá fazer usando uma IA para te ajudar, tal. Fazer consulta de banco de dados em SQL, talvez você nem pense mais. Lembra que a gente viu na aula de Prisma, tá? É coisa matemática. Você não vai usar o SQL em si. Os frameworks vão estar fazendo isso por você. Você vai fazer consulta a objetos, entendeu? Então é outra coisa que vai acontecer. Então, esse tipo de dado, tipo, o storage sem relacional, tem a camada de transição e tal, cara, você não vai ter um IA, é matemática. Então, assim, é mais como você vai traduzir uma consulta coloquial para a linguagem do Prisma, para o TypeScript, para o Python, e assim por diante. Não é uma coisa muito com o SQL, tá? Isso que eu acho que é importante dizer para vocês, tá? O que a gente pode, o que eu posso dizer para vocês assim é que a tendência que a gente vê é os bancos de dados fazerem auto-indexação, eles identificarem. Tipo, isso é uma coisa que eu acho que o Oracle já deve fazer há algum tempinho já. Ele identifica qual é o storage dele, qual é a consulta, qual é que acontece, onde que ela bate e indexa automaticamente aquele negócio. Então tem auto-indexação. Fazer auto-tuning, tá? Identificar, sugerir desnormalizações, sugerir normalizações, identificar esse tipo de coisa. Já dá para fazer, tá? Banco de dados fazer autopassionamento, isso aí já tem, tá? Isso já está acontecendo, rola, tem aplicações que fazem isso, tá? Mas eu digo para vocês, uma coisa que ainda pega é a auditoria. Principalmente hoje no mundo onde segurança é uma coisa que está ficando cada vez mais, é uma mercadoria cada vez mais valiosa, tá? Auditoria quer saber quem fez tal coisa, quem alterou tal coisa, quem tem a autoridade de fazer tal coisa. Gosto de lembrar, no passado não muito recente, né, tipo menos de 6 meses atrás, a gente teve um monte de problema de vazamento de dados, esquema, roubos, assaltos acontecendo, e assim, as coisas são idiotas, do tipo, lembra o roubo que fizeram no Louvre? Senha do sistema, Louvre, caraca, meu irmão, a senha do cara era o nome do. Porra, não acredito, cara. Então, assim, isso é um problema. Porque cada vez as pessoas estão lidando com coisas cada vez mais complexas e essas complexidades são construídas em cima de camadas, né? E nem todo mundo é bom em todas as camadas. E alguma dessas camadas, quando um cara entende aquela camada, ele faz uso dela. Então, assim, são riscos. As pessoas tomam riscos, tá? Empresas tomam riscos, tá? Quando elas escolhem não ter pessoas que entendem certas coisas, tá? Elas assumem riscos, tem prejuízos, tá? Acontece normal, tá? Mas você pode se diferenciar. Eu acho legal para aí, tá? Então, assim, para fechar, então, assim, eu falei coisa pra caramba aqui, mas eu acho legal. Lembrar que banco de dados não é só SQL. Eu acho que a modelagem do banco ainda é uma tarefa nobre, uma tarefa que IA ainda precisa de uma validação nossa, precisa de coisas nossas, algumas decisões, tipo. Lembra que a aula que eu comentei com você sobre traduzir hierarquias, chaves substitutas tal. Então, assim, aquilo ali é uma coisa de uma nuance nossa, de entendimento do que vai crescer, do que não vai crescer, o que é mais demandado. Que aquilo ali pode salvar uma aplicação e pode afundar uma aplicação. Tá? Alguns de vocês precisam, assim, tipo, eu sei que muitos de vocês não são os ágeis da modelagem. Mas quem quer ficar ágil da modelagem tem que modelar com frequência, tá? Eu digo isso porque dando aula no Web Academy, que é o nosso curso de extensão, tratando com pessoas da área que mexem com isso,
Cara, é geral, todo mundo fala. Quando eu pergunto, quem modelou um banco de dados depois que saiu da faculdade? Numa turma de 40 alunos, levanta a mão, 2, 3, tá? Então, assim, mexer com isso é difícil quando você não faz isso com frequência. Às vezes uma coisa que era óbvia na época que você era estudante, você passou 15 anos sem mexer, pô, deixou de ser óbvio. Então, assim, se você quer fazer isso aí, faça com frequência, tá? Por mais que tenha ferramentas que façam por você, se dê o trabalho de levantar o peso de vez em quando para não ficar atrofiado, tá? Acho legal isso, tá bom? O que eu gosto de comentar, o que eu comento com o pessoal de arquitetura? Pessoal, criem projetos hobby, tá? Faça um projeto hobby na mão, usando boas práticas de programação, boas práticas de CI/CD, boas práticas de arquitetura, tá? Não faça com pressa, faça com atenção. Tipo assim, professor, o que eu sugeriria? Cara, se eu fosse aluno de banco de dados com espaço, com tempo, não sei o que, tal, ou quisesse fazer um projeto, cara, ir atrás de implementar solução de banco de dados distribuído. 2. Saber usar boas ferramentas como usar com bastante fluidez ferramentas que fazem mapeamento objeto relacional, saber usar uma boa linguagem, tipo, cara, ficar bom no TypeScript com Prisma, fazer aplicações rápidas, tá? E fazer uma aplicação com uso, assim, artificialmente real. Tipo, fazer um dashboard de venda de produto, fazer alguma aplicação médica de monitoramento, sei lá. Façam aplicações o mais real possível que vocês puderem, cara. Usem isso a favor de vocês, façam uma aplicação legal, peguem pesado com os critérios de qualidade, com teste unitário e tal, porque esses hábitos a gente vai levar para frente, tá, pessoal? Eles vai levar para frente. Fiquem bom em um banco de dados NoSQL. Vocês viram eu comentar isso lá na aula de NoSQL, mas eu digo para você, cara, venham aqui, aprendam esse cara. MongoDB eu acho que é uma ótima. Por mais que você não vá profissionalmente mexer nele depois, tal, mas cara, aprende a usar ele, aprende a fazer a forma, ele tem a forma dele de você fazer a modelagem. Cara, eu acho muito legal, tá? Então assim, isso aqui não é perda de tempo, isso aqui é investir tempo. Uma coisa muito bacana, tá? Então, eu acho que isso aqui fica como uma mensagem para vocês, de vocês não pararem, não ficarem pensando em hype, não entrarem no piscinão, tá? De fazer o que todo mundo tá fazendo, tá? Criem uma carreira diferenciada, aprendam coisas diferentes, fiquem bons em resolver problemas, não somente em ferramentas. Ficar bom numa ferramenta deveria ser a consequência de você ficar bom em um problema. Não busque o contrário, ficar bom na ferramenta, tá? Para depois ver o problema. Não, fica bom no problema. Se especializa em resolver um problema. Os problemas, eu gosto de falar, os problemas nunca somem. É difícil o problema sumir, tá? Você vai evoluindo a forma como você fica bom no problema. Então, eu acho isso legal, tá? Procurem ver o que está acontecendo, entendam as coisas, treinem, aproveitem que vocês estão na universidade para investir o tempo que vocês têm para treinar. É um período que passa rápido. Tipo, uma das coisas que eu sinto pouca falta do doutorado, mas uma das poucas coisas que eu sinto falta no doutorado é que o meu tempo era todo para estudar, cara. Escrever artigo, tal, papá. Eu tinha muito menos coisas em paralelo acontecendo. E obviamente, alguns de vocês talvez não tenham tanta escolha, mas assim, vocês têm menos coisas em paralelo às vezes para acontecer do que vocês vão ter em outros momentos. Então, aproveitem essa etapa do curso. Se não estão chegando na metade agora, alguns de vocês, tá? Acho que a maioria de vocês, tá? Aproveita a segunda etapa do curso para focar numa coisa legal, explorar alternativas, ficar bom em alguma coisa, para chegar num TCC, cara. E eu já digo logo, não espera fazer o TCC no último período. Começa um período antes. Faz um TCC com 1 ano. É melhor fazer um TCC com 1 ano, tranquilo, do que em 4 vezes na correria, porque tu não vai fazer um negócio tão legal. É pra você, tá? É pra você. E outra coisa que eu gosto de falar, pra a gente que estuda à noite, tá? Pessoal, não se comparem com a galera que estuda de manhã, que só vive pra estudar. O ritmo é de vocês. Isso não é uma corrida
contra os outros. Isso não é uma corrida de 100 metros rasos, tá? Pra gente que trabalha, eu digo pra vocês porque eu estudei e trabalhei boa parte da minha vida. Eu sei que a gente chega pescando na aula. É difícil, cara. Tu chega na aula, das 6h30, o corpo relaxa, tu começa a pescar, tá? Por isso que eu nunca zoei com ninguém que eu vi pescando na minha aula, porque eu sei que é tá pescando numa aula. É cansativo, tá? Então, assim, não se comparem com eles. Um período a mais. Cara, quando vocês estiverem formados, dificilmente alguém vai olhar o teu currículo e te penalizar por tu ter feito o curso um ano a mais, um ano e meio a mais. Talvez a pessoa te penalize por você ter tirado uma nota baixa. Algumas pessoas vão olhar o teu currículo, vão pedir o teu histórico de graduação. Se eles olharem que você tirou nota alta em tudo, mas fez o curso devagar, eles vão entender, cara, esse cara aqui escolheu fazer o curso devagar, mas ele fez com qualidade todas as disciplinas que ele fez. Vai ficar muito melhor do que um cara que fez em 4 anos, tirando 5 em tudo, tirando 6 em tudo. Um cara que faz em 6 anos o curso, tirando 10 em tudo, 9 em tudo, vai estar muito melhor preparado para o mercado, tá? E se você já está no mercado, piorou, galera. Faz no teu ritmo, tá bom? Então, assim, por isso que eu gosto de convidar vocês, não façam TCC no último período. Se vocês puderem enrolar um pouquinho, entendeu? Começa no 7º. Conversa com o professor que você quer fazer, tal. Pessoal, eu quero começar o TCC um semestre antes de a gente começar a adiantar, para quando começar a disciplina de verdade, é só tá mais ou menos escrever alguma coisa, terminar uma paradinha, perfeito, galera. Cara, eu acho que esse é o melhor investimento que vocês vão fazer de tempo, tá bom? Senhores, é isso que eu queria comentar nessa última aula para vocês, tá? Espero que vocês curtam o vídeo. Poucas pessoas vão ver esse vídeo, claro, tá? Mas assim, espero que vocês curtam. Fica uma mensagem minha aqui que eu sempre me sinto muito honrado de dar essa disciplina para todo mundo. Dar essa disciplina nesse curso, na UFAM, para mim é sempre um privilégio, tá? Porque tem muitos professores muito bons lá no Instituto de Computação. Professores que eu me orgulho de trabalhar, que foram meus professores e tal. Profissionais incríveis que estão lá, mais jovens, da minha idade, mais velhos e tal. Então, assim, é um privilégio, tá? Então, assim, eu fico muito feliz de poder dar aula com vocês. Espero que vocês tenham gostado da forma como eu ministrei o curso. Espero ver vocês em breve na disciplina de arquitetura, caso ele ainda exista. E na disciplina de ciência de configuração, tá? Que é muito divertido. Acho que vai dar vai dar um viés também profissional bem legal para a carreira de vocês. Pessoal, um abraço a todos, boa noite e para quem for fazer a prova final comigo, até segunda-feira que vem. Valeu!